Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22 de Provérbios. Versículo 1 diz assim: Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Bom, a gente já falou sobre isso, mas eu vou falar de novo. A gente vai falar hoje sobre gestão de recursos, de dinheiro, de recursos, acho que é a melhor palavra mesmo, né? Esse capítulo 22 de Provérbios fala muito sobre isso, a Bíblia toda vai falar muito sobre isso, Jesus falou sobre isso, e a gente precisa saber lidar com isso. Recursos. Então aqui a gente tem dois princípios importantes. O princípio primeiro, né, está falando do bom nome, que é mais valioso do que as muitas riquezas, e no versículo 2 ele está falando sobre a diferença entre rico e pobre, ou seja, nenhuma diante de Deus. Ele fez todos nós. Mas aqui hoje eu quero falar com vocês sobre alguns princípios. E eu já falei isso para vocês, né? Eu detestava falar sobre dinheiro, eu não gostava de ter que mexer com isso, e eu me arrependi muito depois por não ter lidado com esses assuntos antes, porque já faz 5 anos que eu sou casada, e depois que a gente casa, a gente vê quantas despesas a gente tem numa casa, quantas coisas a gente precisa gerenciar para não ter esse problema com um bom nome, né? Bom, então eu quero passar para vocês alguns princípios. Primeira coisa que você vai fazer: se você recebe algum tipo de recurso, primeiro eu vou falar para quem ainda mora com os pais, para quem ainda não saiu de casa. Você mora com os seus pais e você recebe algum tipo de dinheiro. O que você precisa fazer? Primeiro, você vai receber esse dinheiro e você não vai precisar pagar todas as despesas com uma casa, com uma moradia. Você precisa tirar uma parte disso para o dízimo. Isso todos nós. Ah, Gabriela, mas o que tem a ver com dízimo, não sei o quê? Bom, o dízimo é uma forma da gente expressar para Deus que a gente está grato por aquilo que Ele deu para nós. Tudo, absolutamente 100% do que a gente recebe, foi Deus quem nos concedeu. Então, 100% é dele. Não 10%, 100%. Mas 10% é o que foi instituído na Bíblia em vários momentos, em várias situações, para que se devolvesse para a obra de Deus, para que pudesse ser feita a manutenção daqueles que se dedicam 100% à obra de Deus. Tanto dos líderes, dos pastores, dos evangelistas, das pessoas que são responsáveis por fazer, por exemplo, a limpeza do templo, né, do prédio, do lugar onde a gente se reúne, as despesas com água, com luz, com telefone, despesas prediais, né, despesas que são comuns, que são normais. A gente precisa sim auxiliar nesse sentido. Então, 10% é um sinal de responsabilidade, é um sinal de gratidão, é um sinal de obediência a Deus. Abraão mesmo, ele deu esse dízimo, ele deu 10% quando ainda não tinha nada instituído. E a vida de Abraão, para a gente, realmente, ela é assustadora, porque antes de tudo, Abraão já agia com o coração voluntário e obediente a Deus em todos os aspectos. E a gente deve seguir esse mesmo exemplo. Não se apegue nesses 10%, entrega esses 10% com alegria. E além disso, tem ainda o texto que fala sobre ofertas. E está escrito que a gente tem que ofertar, não por tristeza, não por necessidade, mas com alegria diante de Deus, por aquilo que Ele já deu para nós, por aquilo que Ele já fez para nós. Tá? E esse é um princípio. Toda vez que a gente quebra qualquer tipo de princípio, a gente vai ter uma consequência muito ruim. E o livro de Provérbios mesmo, ele diz que quanto mais a gente retém, mais pobre a gente fica. Quanto menos a gente dá, menos a gente ajuda, menos a gente compartilha, mais difícil é a gente conseguir desfrutar daquilo que a gente tem. Isso é uma lei, isso é um princípio. E isso não é uma lei natural, é um princípio espiritual. E realmente, a gente vê isso com os nossos olhos, né? A gente vê quanto a gente se agarra naquilo que é tão pouco e como é fácil a gente perder, né? Como é fácil a gente perder aquilo que a gente se apega. Bom, ok, então primeiro princípio, você vai dar o dízimo, você vai ofertar e você vai fazer isso com alegria, não por tristeza, não por necessidade, mas como um gesto de gratidão, porque 100% é de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, se você mora com seus pais, você vai ajudar os seus pais em casa. Mas Gabriela, meus pais não precisam, eu não preciso ajudar eles em casa, mas você precisa.
você precisa ter esse senso de responsabilidade. Quando a gente sai de casa, a gente não tem noção nenhuma de contas, a gente sofre demais. Olha só, pensa só que você vai ter que pagar talvez um aluguel, você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar luz, você vai ter que pagar internet, gás, comida, produto de limpeza. Você vai ter que pagar um monte de coisa, comprar um monte de eletrodoméstico, um monte de coisa para tua casa e você vai precisar ter responsabilidade com essas tuas contas. Se você não tem o mínimo de responsabilidade com isso, você vai sofrer depois. A chance de você agir com irresponsabilidade é grande. Você precisa treinar isso. Além disso, né, se você já recebe algo e você mora na casa dos seus pais que te criaram, te sustentaram desde o princípio da sua existência, quando você ainda não tinha condição nenhuma de fazer nada por conta e agora você tem, também é um sinal de gratidão para com eles, né? Peça para você pagar pelo menos uma conta por mês, para você poder ajudar nas despesas de casa, para você ser responsável por alguma coisa na sua casa. Isso vai te ajudar muito. E eu tenho certeza absoluta que Deus também vai se agradar disso. E Ele vai te honrar nessa tua disposição em ajudar a tua família. Agora, se você já tem tua casa, se você já casou, se você não mora mais com seus pais e você precisa lidar com as suas contas, o que você vai fazer? Você vai colocar no papel. Você precisa saber quanto que você ganha e você precisa saber quanto que você gasta. Isso é básico, isso dá trabalho. E nem sempre é confortável. Genésio, eu lembro as primeiras vezes que eu fazia as minhas planilhas e eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu comprei isso? Por que eu comprei aquele outro? Eu não precisava disso. E era muito angustiante, né? E às vezes eu não queria fazer justamente para não ter essa sensação ruim. Mas a gente precisa confrontar, a gente precisa enfrentar esse problema e resolver ele. Ele não vai se resolver sozinho, acredite em mim. Então você vai, se você tem pavor disso, como eu tinha, o que eu fazia? Eu abria o meu computador, abria minha planilha e eu orava, porque realmente eu ficava muito angustiada. Porque eu tinha a sensação que eu estava tipo me afogando, assim, eu não ia dar conta de pagar tudo aquilo, socorro. Então, ora, fala com Deus, fala, Deus, por favor, me ajuda a lidar com isso. O Senhor é o administrador por excelência, me ensina. E Deus vai ter prazer em te ensinar. E daí, depois disso, eu fui vendo realmente a mão de Deus me ensinando, me mostrando, me ajudando. Não estou pronta ainda, deixa eu já deixar bem claro, estou aprendendo, tá? E não tenho nenhuma formação na área, mas realmente estou aprendendo e estou dando graças a Deus por isso. Bom, você vai colocar no papel, você vai saber quanto que gasta e quanto que você gostaria de gastar e você precisa, sim, poupar um pouco. Então, a gente tem alguns princípios. Primeiro, você precisa, daquilo que você recebe, você precisa poupar um pouco, você precisa gastar um pouco e você precisa doar um pouco. Tá? Você não vai dar só no seu dízimo e na sua oferta. Você também vai levar o quilo para assistência social, 1 quilo de alimento. Você também vai ajudar aquele teu vizinho que está passando por necessidade. Sim, talvez você consiga dar R$10 para ele, eu não sei. Mas aquilo que você puder ajudar, você vai ajudar. Está escrito em Provérbios também que aquele que é generoso aumenta ainda mais as suas riquezas. Esse é um princípio, é uma lei. É tipo semear, entendeu? Você vai plantar aquele negócio, ele vai nascer. Não tem outra possibilidade. Ele vai nascer, simplesmente vai nascer, porque é uma lei que Deus instituiu, tá? E eu achei fantástico, porque depois disso eu comecei a ver alguns cursos sobre finanças pessoais e os especialistas que não estão embasando esses conhecimentos na Bíblia, eles dizem a mesma coisa. Existe a mesma percepção de que se você der, se você ajudar alguém, você vai ver os seus recursos crescendo. Eles mesmos já perceberam isso. E é por que a gente que está percebendo isso na Bíblia, que é a palavra do Deus Criador de todo o universo, a gente não vai acreditar. Então acredita, entrega, ajuda as outras pessoas, porque Deus realmente vai te honrar nisso. Bom, e você vai guardar uma parte. Sim, você precisa ter uma reserva de emergência, tá? Isso aqui a gente precisa ser muito cauteloso, porque, primeiro, a gente não pode colocar o coração nisso. A gente não pode confiar nisso, tá? Deus, Ele ensina a gente como gerenciar os nossos recursos, mas é Ele que é o nosso socorro, é Ele que é a nossa ajuda. É Ele que ensina pra gente essas coisas. A gente vê, por exemplo, José do Egito. Deus deu dom para ele de sabedoria, de entendimento, e ele soube poupar quando precisava. Mas foi Deus que avisou. Foi Deus que deu aqueles 7 anos de fartura para que eles pudessem passar aqueles outros 7 anos de fome, de falta de recurso. Então, assim, a gente não pode depositar nisso no nosso coração. Jesus mesmo, ele falou muito a respeito de riquezas. E ele falou sobre juntar tesouros, ele falou, não juntem tesouros nessa terra, mas juntem tesouros nos céus. Né? Mas a gente precisa ter a prudência
de ter um pouco de recurso guardado. E esse pouco de recurso guardado é o que vai ser utilizado em muitos momentos em que a gente não teve um planejamento para gastar. Né? Às vezes o carro estraga, às vezes alguém perde o emprego, às vezes alguém fica doente na família e a gente pode utilizar esses recursos. Tá? O ideal que os especialistas comentam é que você tenha pelo menos 6 meses de salário, né? Se você recebe, sei lá, vamos supor que um valor hipotético, R$2.000 por mês, você precisaria ter R$12.000 guardado, com a ideia de você ficar, né, por 6 meses sem receber esse salário. Essas são estratégias, são algumas formas da gente organizar as nossas finanças. Mas em tudo isso, eu volto para o ponto inicial, a gente precisa do discernimento de Deus. Porque muitas vezes Jesus mostra que as riquezas elas podem ser empecilhos para a gente. Sim, elas podem ser. Jesus diz, olha, na parábola do semeador, ele diz que uma das sementes caiu em terra boa, só que tinha muitos espinhos por cima daquela semente, ela até brotou, até começou a brotar, só que ela não conseguia crescer e frutificar, porque os cuidados dessa vida, as preocupações com as coisas dessa vida eram tão grandes e sufocaram aquela semente, aquela planta, e ela não conseguiu frutificar. O objetivo de Deus não é que a gente seja sufocado pelos recursos que Ele dá pra gente, com as preocupações, porque Ele diz, eu vou vestir vocês. Se eu visto com tanta complexidade um lírio do campo, eu vou vestir vocês. Ele diz, eu vou alimentar vocês, eu alimento os passarinhos que não plantam, que não ceifam, que não armazenam, e eu sustento eles. Ele diz, não se preocupem, porque eu vou suprir vocês. Ele diz que Ele supre a gente. Então essas preocupações não podem impedir a gente de frutificar no reino dos céus. Talvez, às vezes, a gente não vai conseguir guardar aquilo que a gente tinha pensado em guardar, porque a gente vai ver alguém que vai precisar desses recursos. E a gente vai fazer o quê? A gente vai investir no reino dos céus. A gente vai investir naquilo que é eterno. A gente vai investir naquilo que vai permanecer para sempre. Né? E Jesus fala em vários momentos sobre várias pessoas, né? Por exemplo, o jovem rico, ele diz, vende tudo que você tem e você vai ter um tesouro no céu. Vai me dizer que você não precisa de fé para fazer um negócio desse? Precisa, né? Precisa de muita fé para você realmente abandonar aquilo que você vê para ter algo que você não vê. Bom, tem outro momento também que Jesus ele fala sobre isso. Ele conta uma história de uma parábola, né? De uma pessoa que, um gerente que era um mau gerente, que não estava dando conta dos recursos do seu senhor da forma adequada. Isso está escrito em Lucas. E ele disse que esse gerente, né, sabendo que o seu senhor já sabia que ele estava administrando tudo muito mal, iria prestar contas, né, ele teria que prestar contas para o seu senhor. Então ele chama as pessoas e reduz a dívida das pessoas para que elas consigam pagar pelo menos uma parte para o seu senhor. E esse senhor diz, nossa, olha só, realmente admiro você por você ter feito isso e ter conseguido pelo menos parte dos meus recursos de volta. E ele fez isso, esse mau gestor, para conseguir conquistar o coração das pessoas, para poder ficar próximo das pessoas, porque ele não teria mais aonde ficar. E Jesus diz que as pessoas que são das trevas, muitas vezes, elas são mais sagazes, são mais sábias nesse sentido, do que as que são da luz, porque ele deu ainda um jeito, ele se esforçou, deu um jeito de conseguir consertar a situação e conseguir conquistar o coração das pessoas. E Jesus diz para a gente conquistar, mesmo com os recursos que às vezes a gente vê nessa terra, tem muitos trabalhos que são complicados, sendo muitos recursos que às vezes a gente pensa, nossa, mas esse recurso aqui, ele não é bom, mas Jesus diz que esses recursos todos, eles podem não ser bons, mas para a gente conquistar o bem, mesmo com esses tipos de recursos, para a gente fazer o bem para as pessoas, mesmo com essas formas de recursos que a gente tem aqui, agora, né, para que a gente possa colher disso depois. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Ele vai falar para um certo grupo, né, de irmãos, para que eles contribuam, porque contribuir é como semear. E ele quer que a gente tenha essa possibilidade de semear no natural para poder colher no espiritual. Você já pensou nisso? Isso é uma oportunidade única, meu irmão. Daqui a algum tempo a gente não vai mais poder fazer isso. Daqui a algum tempo já vai acabar essa oportunidade. E a gente tem a oportunidade de fazer isso hoje. Infelizmente, muitas pessoas acabam se aproveitando disso. E isso não é de hoje, tá? Porque se a gente pensar, Judas roubava a bolsa de Jesus. Meu irmão, ele roubava do ministério de Jesus. Mas você acha que quem contribuiu para o ministério de Jesus não foi recompensado? Você acha que quem realmente queria fazer o bem para Jesus não foi abençoado? Eu não tenho dúvidas de que Deus viu o coração daqueles que queriam contribuir, que fizeram de coração, e recompensou a cada um deles. E hoje, eles já partiram. O tempo deles já foi.
O tempo deles era aquele tempo, mas o nosso tempo é agora. O nosso tempo de poder semear, de poder ajudar é agora. E a gente vai fazer isso com toda a prudência, né, com toda a confiança no Senhor e com a prudência, com o Espírito Santo nos guiando o que a gente deve fazer, para que a gente possa honrar o Senhor, preservando o bom nome, e para que a gente possa honrar de novo o Senhor, cuidando daqueles que são necessitados, e para que a gente possa mais uma vez honrar o Senhor, gerindo os nossos recursos com sabedoria, que é o desejo do nosso Pai. Tá bom? Beijo, até mais.